Olá, boa tarde. Estou aqui com a professora Maria Guete. e hoje vamos fazer um trabalho sobre a revolução que aconteceu em 25 de abril de 1974. Quantos anos tem hoje em dia? Eu neste momento tenho 64 anos. E quantos anos tinha no dia da revolução? Eu era adolescente, tinha 14 anos. Passou-se há 50 anos. Sim. E como percebeu que estava a acontecer uma revolução? Olha, Vitória, eu não tinha conhecimentos de política nesse tempo. Eu vivia no campo com a minha família, vivíamos em paz, eu era feliz, não se falava em nada. Nesse tempo eu andava no Liceu Cor Rosa, vinha com os meus colegas de autocarro de manhã cedo, e chegámos ali e foi-nos dito que não havia aulas, tinha havido uma revolução. Ficámos todos apreensivos. Falou-se de presos políticos, falou-se de pessoas a fugirem para a França, falou-se que as pessoas queriam muito a sua liberdade e foi assim que eu tomei conhecimento. E o que fez no momento em que se apercebeu que uma revolução vinha a caminho? Eu esperei que me viessem buscar. Eu queria muito ir para casa, estava ali com os meus colegas, estávamos ali numa situação que não sabíamos bem o que ia passar. Lembro-me que nos abraçávamos, estávamos um bocadinho assustados, até que apareceu o pai de uma colega, nos levou para casa e ficámos um pouco mais tranquilos porque ele nos foi explicando o que é que estava a acontecer. E você tem alguma palavra que para si represente o dia da revolução? Olha, Vitória, eu vou escolher uma palavra que eu gosto muito, que é voz. Voz porquê? Voz para cantar, a voz das canções, a voz da poesia, a voz quando falamos de liberdade, a voz até para gritar, para protestar, sabes como é, né? Voz para dizer o que se pensa, mas a voz usada com respeito e educação. Eu até costumo dizer, quando eu não tiver voz, eu morri. E as coisas melhoraram depois da dita revolução? Sim, melhoraram. Eu penso que sim, melhoraram bastante. No sentido em que as pessoas ficaram livres, podiam sair à rua, podiam manifestar-se, podiam falar. E especialmente, sabes uma coisa muito importante? Puderam estudar. Puderam estudar. E o que eu te vou dizer? Saber sempre usar a liberdade conquistada. Porque só assim se vive a democracia. Muito obrigada por esta nossa entrevista. Olha, foi um gosto, Vitória. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sofia. E o meu é Karen, e hoje a gente vai te entrevistar sobre o 25 de abril de 1974. Você poderia nos falar o seu nome? José Carlos Oliveira Raposo, Em quantos anos você tinha na época? 22. 22 anos? Ok. Onde você se encontrava no dia 25 de abril? Dia 25 de abril eu contava no quartel de Brancanos, em Setúbal. Esperaria Costa. Você tem algumas memórias sobre o dia, como durante a ditadura? Embora que a gente não sequer podemos falar, né? Falar podemos contra o governo. Pode. Não éramos presos. Não. Hoje diz-se tudo e mais alguma coisa. E no outro tempo não se podia dizer nada. Hoje havia a PIDE, existia a PIDE que prendia a gente. Como você se sentiu depois da Revolução? Muito bem, senti muito bem, senti-me livre. Ok. Você lembra o que estava fazendo no dia 25 de abril e como foi descobrir sobre a liberdade do dia? Eu fui daqui para cima no dia 24, dia 25 de abril. Fui dormir numa casa de um irmão meu, em Lisboa, e depois voltei. Às 8 da manhã fui-me apresentar, no dia 25 de abril, no quartel de Brancanos, em Setúbal. Apresentar, cheguei lá que estava tudo fechado, tudo encerrado, com armas nas mãos. Eu fiquei sem saber porquê. Eu não dei para 25 de abril. Fui para a casa do meu irmão, deitei-me, quando de manhã apanhei logo o autocarro, logo ali próximo, não soube nada. Se eu tenho sido apanhado antes de chegar ao quartel, tinha ido para outro quartel que fosse mais próximo. Ninguém me apanhou, vim ter o meu quartel. Cheguei ali, estava tudo fechado, com armas nas mãos, tudo. E fiquei cheio de medo. Já há guerra cá também em Portugal. O oficial do dia, que é um aspirante, deu-me 10 minutos para mudar de farda.
farda de passeio, farda de trabalho. E apresentar-me num terraço lá em cima, no primeiro andar, de serviço. Pronto. Aí é que eu perguntei, depois o outro estava cá embaixo, num jardim que lá existia, o que é que se tinha passado? E diz-me ele assim, esta noite deu-se um golpe de Estado. E golpe de Estado, isso é o quê? O que é isso? Golpe de Estado. E era lá fora, é um golpe de Estado. Revolução. Você trabalhava com o quê durante a ditadura? Antes, na tropa era Costa 15. Era a minha especialidade. Você era soldado militar? Soldado militar, raça rasa. Numa só palavra, o que representa para si o dia 25 de abril? O que apresenta para mim é a gente sermos mais livres que o que éramos antes do 25 de Abril. Podemos fazer mais alguma coisa, podemos dizer hoje tudo, até é demais. Obrigada pelo Seu tempo Nada, e pela atenção. nada. Sara, bom. Que idade tinha no dia 25 de abril de 1974? 27 anos. 27 anos. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974? Em Cascais, em casa de uma cunhada. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Sobre a manhã, ao ouvir as notícias avulsas, davam toda a evolução de uma revolução dos capitães. Ok. Quais são as suas memórias sobre este dia? 50 anos depois, com grandes conquistas, principalmente para os trabalhadores com o direito à greve para melhores salários e condições de trabalho. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Poder fazer parte da vida do nosso país com o direito adquirido, entre parênteses, o voto. Ok. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Tudo ou quase tudo, principalmente a liberdade de não ter medo de dar a minha opinião. Numa só palavra, o que representa para si 25 de Abril? Haver hoje a Assembleia da República eleita pelo povo para defender o mesmo. Ok, obrigada, avó. Olá, boa tarde. Como se chama a senhora? Olá, boa tarde. Irmelinda Franzina. Já era nascida no 25 de Abril? Não. Já. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Então, que idade tinha no dia 25 de Abril? 22 anos. Ok. E onde se encontrava, onde estava nesse dia da Revolução? Encontrava-me na cidade de Évora e estava a trabalhar no Hospital Distrital de Évora. Ok. Como soube que estava a acontecer uma revolução no dia 25 de Abril? Sou pelo rádio. No rádio de Por- casa, do O rádio, trabalho? sim. A telefonia, o rádio. Sim, que estava a acontecer o 25 de Abril. Ok. Uma revolução. Sim. Quais são as suas memórias sobre este dia? Estava tudo calmo. As pessoas estavam calmas. Havia pessoas na rua a falarem, mas não vi nada de grande extraordinário. Coisas extraordinárias não vi. É como Nem se fosse um dia desacatos, normal nem de hoje em nada. dia? É como se fosse um dia normal de hoje em dia? Como assim? Por exemplo, como hoje em dia as pessoas falam com liberdade, normalmente, como num dia de... Estava normalmente como num dia de hoje em dia, ou estava mais alegre, mais... uma coisa assim dessa? Eu nem tinha bem a noção. Mais ou menos sabia o que é que se passava e o porquê. Ok. Mas estava mais ou menos com a expectativa de o que é que vai acontecer. Pronto. Que impacto teve esta revolução na sua vida? É assim, impacto. Teve algumas coisas boas, mas perderam-se muitas outras boas. Ok.
O que mudou com a Revolução dos Cravos? Um bocado mais de liberdade, mas que as pessoas não tinham a noção que era liberdade, não sabiam definir o que era liberdade. Portanto, havia pessoas que as coisas eram todas nossas, coisa que não pode ser. E como se vivia nos tempos da ditadura militar? Diga? E como se vivia nos tempos da ditadura militar? Olha, eu nunca tive problemas com essa situação, nunca me afetou. Ok. E agora a última pergunta que eu lhe faço. Numa só palavra, o que representa para si o dia 25 de Abril? Indecisão. Diga de novo, se faz favor, se não se importar. Indecisão. Indecisão? Sim. Ok. Obrigado e vamos encerrar esta entrevista com a dona... Irmelinda Franzina. Ok, obrigado. Resto bom dia. Bom dia também. Olá, meu nome é Maria Piedade. E o meu é Matilde Mestrinho. Nós hoje vamos entrevistar a senhora. Maria dos Anjos. Hoje vamos fazer umas perguntinhas sobre o 25 de Abril de 1974. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? 15 anos. Onde se encontrava nesse dia? No monte, a cuidar do rebanho de vacas. Como soube que estava a decorrer uma revolução? Soube, uma vizinha disse-me que, além de, nesse tempo, não termos televisão, pouca gente tinha rádio, ela soube que alguma coisa estava a acontecer. Quais foram as suas memórias desse dia? Além de não saber o que estava a acontecer, alguma coisa mudaria para melhor e foi o que aconteceu. A vida mudou para melhor. Que impacto teve essa revolução na sua vida? Começámos a ter mais trabalho, a ganhar-nos melhor e a termos mais comida. O que mudou com a Revolução dos Cravos? A vida mudou para melhor, além de termos mais qualidade de vida, termos mais trabalho, começar a haver mais habitação, principalmente o serviço militar obrigatório, que deixou de existir, porque até aí havia o serviço militar obrigatório que os rapazes iam para o ultramar, onde iam sofrer muito, muitas famílias ficavam a sofrer e eles também, e a partir daí isso acabou. Numa só palavra, o que é para si o dia 25 de Abril? Melhoria de vida. Esta foi a nossa entrevista. Obrigada por terem dispensado e espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigada. Olá, boa tarde. Sou Daniel Nunes. Venho entrevistar a Dona Irene Gonçalves relativamente ao 25 de Abril. Com que idade se encontra? Encontro-me com 59 anos. Bem, vamos então passar às perguntas. Quantos anos tinha no dia 25 de Abril de 1974? Tinha 10 anos. Onde se encontrava nesse dia? Encontrava-me na escola primária do Roncão, mais precisamente a fazer a 4ª classe. Olá, eu chamo-me Matilde Piedade e vou-lhe fazer a última pergunta à Sra. Irene. Qual foi a sua reação ao saber que estava a haver uma revolução? A minha reação, eu tinha apenas 10 anos. Como já disse anteriormente, estava na escola primária. Fomos todos mandados para casa e, como criança, logo, primeiramente, não tive noção do que se estava a passar. Após começar a ouvir na rádio e as pessoas da minha família comentarem que era uma revolução, que estava a haver a revolução dos escravos e que íamos ficar com liberdade. Como já referi, como criança que era, achei uma coisa extraordinária. Porque, apesar de eu não ter vivido um tempo de grande revolução na minha casa, havia acontecimentos interessantes. Por exemplo, nós tínhamos um amigo que todas as pessoas, quando ele ia às nossas festas, diziam-me, a mim, que era criança na altura, a dizer: não há conversas de política. Isto porquê? Por causa da PIDE. Ou seja, a PIDE era uma coisa muito má, que nos cortava a liberdade de falar, liberdade de expressão, coisa que vocês, presentemente,
não sabem o que isso é, graças a Deus. E então diziam que aquele senhor, que era um senhor que informava as pessoas que eram contra o sistema. Logo, havia as festas, sem política à mistura, sem queixas de absolutamente nada. Relativamente ao 25 de Abril, vocês, o Martim e o Daniel, vão ser os futuros homens da manhã. Acho que devem sempre lutar pela liberdade. É muito mau não termos liberdade de expressão. É muito mau não haver democracia. É muito mau estarmos dependentes de alguma coisa que temos que deixar de ser nós próprios. Está finalizada. Gostei muito da vossa entrevista e força, lutar! Foi-nos solicitado pela professora Carla de HGP a realização de uma entrevista sobre o 25 de Abril. A escolha do entrevistado não foi fácil, uma vez que foi feita em paz. Escolhemos a Antonieta, nasceu em 1963. Vamos ver se gostam do que nos contam na nossa entrevista e como foi viver nessa época. Que idade tinha no 25 de Abril? Olha, no 25 de Abril eu tinha 11 anos de idade, ainda era muito nova. Como era a vida antes do 25 de Abril? Então, a vida antes do 25 de Abril era uma vida difícil, muito difícil, sobretudo para as pessoas que já trabalhavam. Eu ainda era nova, não senti tanto isso, mas os meus pais trabalhavam muito, trabalhavam mais que 8 horas, não tinham direitos nenhuns, nem de opinar, eles nem podiam manifestar aquilo que lhe agradava ou não agradava, porque nesta altura quem fosse contra o governo, o Estado Novo, acabava sempre por ser perseguido. Portanto, foi uma época muito difícil em que as pessoas trabalhavam muito, ganhavam pouco e não tinham quase nenhum direitos. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Olha, eu soube que estava a acontecer uma revolução porque ouvi na rádio e, para além da rádio, depois soube mais concretamente pelo meu pai, porque o meu pai estava em Lisboa nessa altura, nós morávamos em Albufeira e o meu pai, quando a Revolução rebentou, assustou-se um pouco com toda aquela movimentação e acabou por voltar para Albufeira e contou-nos o que se estava a passar, e juntamente com as notícias foi aí que nós se apercebemos daquilo que se estava a passar no nosso país. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Olha, mudou muita coisa, mudou tudo, mudou-se principalmente o podermos ter liberdade de expressão, liberdade de pensar aquilo, de pensar e de expor as nossas ideias, e melhoraram as condições de vida das pessoas também, melhorou muita coisa. Terminamos assim a nossa entrevista com a esperança que exista sempre. Liberdade, solidariedade, paz e mais qualidade de vida para todos. Agradecimentos pessoais à Antonieta por nos ter ajudado a realizar o nosso trabalho. O sonho que manda a vida. Olá, hoje vamos entrevistar uma pessoa que esteve presente no dia 25 de Abril de 1974. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Em primeiro lugar, olá, boa tarde. Eu sou o Fernando Guerreiro. No dia 25 de Abril de 1974, eu tinha apenas 10 anos. Aonde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de Abril de 1974,
eu encontrava-me no Monte do Pego da Mangra a pastar as vacas. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Soube que estava a acontecer a revolução através de um pequeno rádio que eu usava para ouvir música. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias no dia 25 de abril de 1974 são canções da liberdade, tal como a Vila Morena e outras. Numa só palavra, o que representa para si o dia 25 de abril? Para mim, o dia 25 de abril de 74 representa o dia da liberdade. Obrigado por ter tido um pouquinho de tempo para nos ajudar a fazer esta entrevista. Não tenho nada que agradecer. Obrigado eu. Boa tarde, aqui estamos com o Sr. Anastácio para que nos fale um pouco sobre os escravos. Lembra-se a idade que tinha na Revolução? 20 anos. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974? Na Torre Alta Troia, Setúbal. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Percebemos que estava a ser muito sobrevoado a cidade de Setúbal com muitos aviões e a gente não sabia o que é que se passava e começou-se a reunir o pessoal, a juntar o povo, o pessoal e às tantas não sabíamos a que nos esperava e o patrão mandou-nos para casa, viemos para cá. Quais são as suas memórias sobre este dia? As memórias que eu tive nesse dia era que era o dia da liberdade. Tinha acabado a ditadura e que a partir da Revolução dos Escravos vivia sem liberdade. Pausa. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Tenho uma lista para ver. Tornou-se melhor, a vida melhor. Acabou-se o regime da ditadura, viveu sem liberdade, onde o pessoal começou a ganhar mais dinheiro e na esperança que a vida se tornava toda muito melhor. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Isso é a mesma coisa. Mudou que deixou-se de viver em ditadura e passou-se a viver em liberdade. Numa só palavra, o que representava para si o 25 de Abril? Liberdade. Gostaria de ter feito parte dos militares? Sim, gostava. E porquê? Porque já estava apto para cumprir o serviço militar obrigatório e no qual gostava de colaborar com o meu colega. Ok, muito obrigado por estar aqui conosco. Estou sempre, tudo bem, sempre às ordens, se puder ajudar, ajudo. Pronto, então, onde é que você estava quando aconteceu o 25 de Abril? Vivia no Roncão. Vivia no Roncão? Sim, Conselho de Santiago Castelo. Estava a trabalhar? Estava. E como é que morava? Hã? E como é que morava? Onde é que morava? Eu morava no Roncão. Sim, mas em que parte do Roncão? É aqui. Ao pé da escola, aquilo não tem rua, né? Sim. O que é que na frente achou o que é que achou do que aconteceu? Da Revolução? Achei que foi bom. Achei que foi bom porque mudaram-se ideias, mudou-se muita coisa. As pessoas começaram a ter a liberdade de falar. Começaram a ter uma mentalidade. E começou-se a ter outra mentalidade. Acho que foi muito bom. O que é que você fazia enquanto aconteceu? Ouviu-se falar cá, por exemplo, nos arredores, Santiago, dos Chalreiros de Roncão, ouviu-se falar do 25 de Abril ou foi uma coisa que só se soube depois de algum tempo? Como é que não, soube-se logo. E como é que foi falado? As pessoas ficaram contentes e houve pessoas mais antigas do que eu, que eram nessa altura mais velhas, que viviam no tempo do fascismo, que não se podia falar, não se podia nada e aí ficaram contentes com isso. Você estava a trabalhar quando aconteceu? Estava. Vocês cá estavam, já tinham restaurante? Não. Ainda não tinha? Não, ainda era solteiro nesse tempo. Trabalhava no campo. Vocês tinham medo quando souberam o que estava a acontecer? Tinham medo de acontecer algum atentado? Não. Eu nunca tive medo, como vivia num sítio pacato, onde nada se passava, ouviu-se falar, mas não... Só, por exemplo,
E lá no Roncão, onde você morava, havia PIDs? Era aquela polícia Não. especial para saber se falava mal? Não. Sim, eu sei que havia essas pessoas, mas ali naquela zona não se dava por isso. Então sempre era uma zona mais tranquila. Eu conheci, vivi no tempo do Salazar, mas nunca senti que alguém me fizesse mal por isso. Fazíamos a vida normal, ninguém pensava que é mal. E conhecia algum PIDI? Não. Não. Os seus pais ficaram felizes, sentiram tipo uma mudança mesmo? Sim. Toda a gente ficou. Porque foi uma mudança. Foi uma mudança de um regime onde não se podia dizer nada para um regime aberto, onde as pessoas já podiam dar as suas ideias. Falar sobre... Falar de tudo. E naquele tempo não se podia, porque quem falasse alguma coisa contra a pessoa que estava no governo era maltratada. No caso, o Salazar era o mais instrumento. Sim. Obrigada pelo... Nada, espero que tenham gostado. Obrigada. Boa tarde. Somos os alunos Diogo Germano e Eduardo Pinto da Escola Fernando da Veiga do 6º B. Estamos aqui para uma entrevista com Dona Maria Guerreiro sobre as suas vivências do 25 de Abril. Primeira pergunta. Que idade tinha no 25 de Abril? Tinha 21 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril? Encontrava-me no meu local de trabalho, na Segurança Social de São Domingos da Serra. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Soube através da rádio e através das pessoas que iam chegando ao meu trabalho. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias é que foi um acontecimento que trouxe muita liberdade às pessoas e também fiquei com medo de as coisas não darem certo. Pergunta 5. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Passei a ter mais liberdade de expressão e a viver sem medo e insegurança. Pergunta 6. Ainda participei em algumas manifestações em Lisboa para reivindicações de direitos. Pergunta 6. O que mudou com a Revolução dos Cravos? As pessoas sentiam-se livres para expressar as suas opiniões e sem medo de represálias. Numa só palavra, o que representaria assim o 25 de Abril? Liberdade. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Olá, boa tarde. Será que lhe podíamos fazer umas perguntas sobre o 25 de Abril? Claro, com muito gosto. Ok. Que idade a senhora tinha no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de Abril eu tinha 17 anos. Ok. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? No dia 25 de Abril de 74 encontrava-me na minha casa, em São Domingos da Serra, onde nasci. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Eu soube pela rádio e por algumas pessoas que me disseram. Está bem. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias são, sobretudo, de ouvir falar que iria acontecer uma revolução e que tudo iria mudar no país, sobretudo em relação à liberdade de expressão e de várias coisas. Que impacto teve essa revolução na sua vida? Sobretudo em muitas coisas, porque tudo começou a ser diferente no aspecto de podermos falar, podermos fazer coisas que até aí não era possível porque havia fascismo e nos impediam de fazer fosse o que fosse, a maioria das coisas. O que mudou? O que mudou? Como?
Revolução dos Cravos. O que mudou foi, sobretudo, a liberdade de expressão, poder falar, poder ir à rua como uma pessoa gostava de se vestir ou de se apresentar e, sobretudo, em relação às mulheres, foi bastante importante, porque as mulheres tinham, sobretudo, a forma de poder se vestir, de poder fazer coisas que até aí não se podia, que era proibido pelo fascismo. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Para mim, o que representa o 25 de Abril é, sobretudo, a liberdade, mas também a forma de poder viver diferente. Tudo, a partir daí, tudo foi diferente. Para melhor, penso eu. E com certeza toda a gente pensa assim. Muito obrigada por responder as perguntas e tenha uma boa tarde. Obrigada e tudo bom. Entrevista sobre o 25 de Abril. Boa tarde, estamos aqui com Ana Maria Caldeira Barradas para falar sobre a experiência de viver o 25 de Abril. Que idade tinha no 25 de Abril de 74? 21 anos. Onde e com quem se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Estava em minha casa com os meus irmãos e a minha mãe. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Um dos oficiais do 25 de Abril é meu amigo. Esse dia eu tinha combinado com a mulher dele ir a Lisboa para comprar um fato para o casamento de uma amiga nossa. Por volta das 8 da manhã, tocou o telefone e ela disse-me: não venhas porque está a haver uma revolução contra o regime. Como se sentiu nesse dia? Primeiro tive medo, não sabia o que ia acontecer e o meu pai estava em Lisboa. E a revolução estava-se a passar em Lisboa. Mas com o passar dos dias fiquei mais tranquila, porque foi tudo calmo, não houve tiros, não houve mortes, e até lhe chamaram a Revolução dos Cravos. Pode-nos dizer uma vantagem e uma desvantagem do 25 de Abril, na sua opinião? A vantagem do 25 de Abril foi para vivermos em liberdade, para podermos votar, para não haver censura e para podermos manifestar as nossas opiniões livremente. A desvantagem foi a ocupação das terras, que o fizeram em muitas circunstâncias injustamente. O que significa democracia para si? Poder falar livremente, viver num país em que nos respeitamos as ideologias políticas, podermos votar e podemos manifestar sem censura. Hoje ficamos a saber como foi a experiência de Ana Maria no dia 25 de Abril de 74. Assim chegamos ao fim da nossa entrevista. Um resto de uma boa tarde. Obrigado. Obrigado eu. Boa tarde. Nós somos alunos do 6º ano da Escola Básica Florida da Veiga de Santiago do Cacifém. E estamos aqui com a Sra. Isabel, que vai falar sobre o 25 de Abril de 1974. Queríamos colocar algumas perguntas. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? 31 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Em Setúbal. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Trabalhava numa fábrica de malhas e quando cheguei ao trabalho o patrão mandou-nos para casa e disse que estava a acontecer qualquer coisa. Quais são as suas memórias sobre este dia e nos dias seguintes? Nesse dia o patrão mandou-nos para casa e fiquei a ouvir na rádio o que estava a passar. As ruas estavam vazias, o comércio estava fechado. Nos dias seguintes fomos para a concentração, com muitas outras pessoas,
para comemorar a mudança do governo. Gritava-se: o povo unido jamais será vencido. O que mudou com a Revolução dos Cravos? Tivemos mais dias no trabalho, deixámos de trabalhar ao sábado de manhã, tínhamos horário de uma semana inglesa, o salário aumentou, passaram a ter mais dias de férias, acabou a censura na música, já podia dizer o que se pensava, soltaram os políticos que estavam presos, passou a haver eleições livres. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Liberdade. Obrigado por nos ter dado esta entrevista para ficarmos a conhecer melhor o que se passou no dia 25 de Abril de 1974. Muito bem. Agora foi. Olá, somos duas jornalistas e agora vamos entrevistar a Abomini. E a entrevista é sobre o 25 de Abril de 1974. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Eu tinha 22 anos e morava em Angola, numa cidade que era Nova Lisboa. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Encontrava-me a trabalhar num salão de cabeleireiro. Por que a sua família foi morar para Angola? Os meus pais foram morar para Angola para melhorar de vida, mas foram para lá para darem, forem a trabalhar o caminho de ferro de Benguela. Quando soube que estava a acontecer uma revolução em Portugal? Soubemos muito mais tarde. Foi por cartas dos familiares que enviaram para Angola, porque a rádio não dava notícias de Portugal. Não havia internet, não havia nada antigamente, nem havia televisão, era só rádio e só davam aquilo que eles queriam por causa da censura. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Tive que vir de Angola para Portugal. Eu não fugi de Angola porque viemos de férias. Tínhamos férias para vir a Portugal, mas o meu pai, como ficou em Angola, em Nova Lisboa, ele sofreu muito para ir para o aeroporto, já teve que ir deitado nos pés de uma caminhoneta que iam as pessoas a conduzir, ele ia deitado para não ser apanhado pelo MPLA, que era o partido que estava lá em Angola e que não deixava sair os portugueses, só para os castigar. Foi mal para o meu pai, mas para nós viemos sem problema nenhum, porque tivemos a sorte de vir de férias. Deixámos lá tudo, deixámos lá as casas, deixámos a nossa vida toda. Só viemos praticamente com a roupa que trazíamos para vir de férias. Não voltámos lá mais. Eu não voltei lá mais, nem o meu pai. O que mudou com a Revolução dos Cravos? Foi mais, as pessoas tiveram mais liberdade, tiveram mais coisas, podiam fazer mais coisas, podiam comunicar com outras pessoas que estavam fora do país, sem medo de escreverem ou de falarem coisas que o governo não queria. Foi mais liberdade, mais... Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? A liberdade e felicidade. Muito obrigada por nos ter ajudado. Beijinhos. Obrigado igualmente. Muitas felicidades para o vosso trabalho. Olá, eu sou Madalena. E eu sou Carolina. Andamos no 6º ano, na escola Frei André da Veiga, em Santiago do Cacém. Como se chama?
Chamo-me Domingos Moreira. Vou falar sobre o 25 de Abril. Que idade tinha nesse dia? Neste dia da Revolução, eu tinha 28 anos de idade. Onde estava nesse dia? Estava no trabalho, na refinaria de petróleos da Sacor. Eram mais ou menos 9 horas da manhã. Como soube da Revolução? Soube da Revolução por colegas de trabalho que ouviram na rádio que estava-se a desenrolar uma revolução. Não sabíamos grande coisa do que isso seria. Numa palavra, o que é para si a Revolução de 25 de Abril? Liberdade. O que mudou com a Revolução? Com a Revolução de 25 de Abril mudou muita coisa. A fundamental é que as pessoas nem conseguem dar valor hoje em dia. Mas a primeira, a fundamental, foi a democracia, que são coisas que já estão adquiridas por natureza e que hoje toda a gente que nasceu depois disso não conseguem dar valor ao que foi isso, porque não teve o anterior. Foi coisas muito valorosas. Entre outras coisas fundamentais também, acabou com a guerra do ultramar, as colónias que nós andávamos lá a combater, e esses países que iam se tornar independentes, que foi Angola, Guiné, Moçambique, onde morreram muitos soldados, muitos vieram feridos, sem pernas, sem braços, e outras situações mesmo difíceis. Para os trabalhadores, deu-nos o direito de reunir, reivindicar melhores condições de trabalho. Foi fundamental. E também deu-nos outra coisa muito importante. Foi o direito de podermos escolher por eleições os nossos governantes. Obrigada pela tua colaboração na entrevista. Olá, boa tarde. Hoje iremos fazer uma entrevista sobre o 25 de Abril. Vamos começar as perguntas. Onde se encontrava quando se deu esta revolução? Em Santiago do Cacém, junto ao jardim. Como soube? Pela rádio. Como reagiu a esta revolução? Fiquei feliz. Que músicas se lembra? Grândola Vila Morena e depois do Adeus de Paulo Carvalho. Próxima pergunta. Que idade tinha no dia 25 de Abril? 30 anos. Quais as memórias desse dia? Haver uma revolução e acabar uma ditadura. Em 3 palavras, o que representa para si o dia 25 de Abril de 1974? Liberdade, fim da repressão e o fim de uma ditadura. Então, muito obrigado. Adeus e obrigada a todos. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Ora, nesse dia eu tinha 17 anos. Tinha feito havia poucos dias. O que mudou na sua vida? Na minha vida, nesse dia e nos dias a seguir, não mudou grande coisa. Mudou depois, quando eu acabei o curso, que comecei a trabalhar, aí é que as condições começaram a ser diferentes, muito melhores do que antes do 25 de Abril. Olha, para tu teres uma ideia, eu como professora não podia casar com uma pessoa que tivesse um vencimento inferior ao meu. Tinha que pedir autorização para isso. Não podia ter casado com o meu marido que era mecânico, vê lá. O que mudou a partir dessa altura.
Que memórias tem desse dia? Eu não sabia, não tinha consciência, não tinha noção de que havia um regime que era fascista. Os meus pais eram pessoas trabalhadoras do campo, eles tinham, mas isso não era falado, porque havia a tal polícia, a PIDE, e que qualquer pessoa que falasse nessas coisas poderia ser presa. E então eu não tinha noção do que era o 25 de Abril. Mas tenho a memória das pessoas ficarem todas muito contentes, depois percebi porquê, e acima de tudo, mães e pais que tinham filhos na guerra do ultramar. E então lembro-me dessas pessoas todas muito, muito felizes, porque os filhos viriam embora da guerra e acabaria a guerra. A palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Uma só palavra é difícil para aquilo que representa. Normalmente as pessoas falam liberdade, mas a liberdade abrange acima de tudo a liberdade de expressão, porque se for só a palavra liberdade sem a liberdade de expressão, não se pode não se perceber concretamente o que é que isso quer dizer. Mas pronto, liberdade. Olá, nós estamos aqui com a Augusta Mialha para fazer a entrevista de 25 de Abril para sabermos sobre o que estava a acontecer nesse dia. Que idade tinha no 25 de Abril de 1974? Tinha 17 anos. Como se encontrava, onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Estava a trabalhar porque eu já trabalhava nessa altura. Tinha começado a trabalhar no ano anterior, com 16 anos. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Foi o meu chefe que chegou e disse que, assim muito secretamente, está a acontecer qualquer coisa em Lisboa, uma revolução. E eu fiquei sem saber o que seria uma revolução, nem sabia o que era uma revolução. Vamos ouvir as notícias. E depois, mais tarde, foi-se ouvindo as notícias. No momento você achou que era algo mau ou que era algo bom? Nem uma coisa nem outra, era diferente, havia ali um mistério, tudo em segredo, o que é que seria. Depois ouvi falar no Spínola, quem é o Spínola, era tudo desconhecido. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias são precisamente essas. Mistério, tudo escondido, o que será, o que não será. Ver as notícias, mas havia alguma coisa má antes, houve alguma coisa má. Foi mais por aí. Depois, à medida, a gente foi-se apercebendo que eram os militares que tinham feito uma revolução, porque o país estava tinha um regime que não era bom, e então os militares revoltaram-se para fazer uma mudança de situação política. Houve algum impacto desde aí para a frente que você Na minha vida? Sim. Em termos de trabalho, sim. Em termos de condições de trabalho. Os ordenados aumentaram muito. Aumentaram. E houve outras condições de trabalho. Mas principalmente no aumento dos ordenados. Eu lembro-me que a dada altura eu ganhava, quando comecei a trabalhar, ganhava 1.200 euros, 1.200 escudos, 1.200 escudos. E depois, ao fim de um tempinho, não sei precisar qual, passei para 2.400 escudos. Isso é o dobro. Era o dobro. Para si, a Revolução dos Escravos melhorou ou piorou Portugal? Melhorou. Deu liberdade. As pessoas podem falar, podem exprimir o que é que de antes isso não podia acontecer. De antes tínhamos que seguir regras. E agora as pessoas têm a liberdade para poder falar, para poder dizer o que pensam. Rapidamente, numa só palavra, para você o que é que representou o 25 de Abril? Liberdade.
Estamos aqui com uma entrevista sobre o 25 de Abril de 1974. Como se chama? 74. Como se chama? Lina Barbosa. Que idade tinha no 25? 16 anos. Seguinte pergunta. ¿Qué impacto teve esta revolución na sua vida? Portanto, eu era muito jovem, mas pronto, conseguimos a liberdade que tanto ansiávamos. Como soube que estava a haver uma revolução? Olha, ia no elétrico e ia para o liceu. Eu morava em Lisboa e ia no elétrico. Quando soube, fiquei toda contente porque já não ia ter aulas. Andava no liceu Filipe de Lencastre. Numa só palavra, o que representa para si esta revolução? Liberdade. Mais perguntas. Mas durante a Revolução houve assim alguma coisa que sentisse uma das mudanças mais... A mudança que mais notou? Sim. Por exemplo, conseguirem expressar-se melhor. Sim, eu era miúda, portanto, uma das revoluções que houve foi, por exemplo, o liceu onde eu andava era de meninas e passou a ser misto. Logo aí foi muito bom para nós. Acho que é isto, não temos mais perguntas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Gente, nada. Que idade tinha no 25 de Abril de 1974? Boa tarde, minhas meninas. Gostei muito desta entrevista. Espero que corra tudo bem. Ora, eu nessa altura tinha 11 anos. Era ainda nova. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Eu estava no Largo do Carmo. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Comecei a ver muita gente lá, de um lado para o outro. Aquilo havia lá mesmo uma grande confusão. Quais são as suas memórias sobre este dia? Comecei a ver tropas lá na rua, uma grande revolução, também havia armas e cravos vermelhos. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Esperança de um futuro melhor, ter uma liberdade, com mais possibilidades de emprego. As pessoas antes disto era uma ditadura muito grande e começamos a ter mais liberdade. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Ora, mudou que nós vivíamos numa ditadura e começamos a viver em liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Liberdade. Olá, eu vim fazer uma entrevista escolar sobre o 25 de Abril. Gostaria de colaborar? Sim, posso colaborar. Ok, qual é o seu nome? Virgínia Branco. Vamos começar as perguntas. Que idade é que tinha no 25 de Abril? Tinha 7 anos e ia fazer 8 em junho. Que impacto é que o 25 de Abril teve na sua vida? Na altura, eu não tinha noção do que era a política, que se chama política que havia. Portanto, a única alteração que eu verifiquei na minha vida foi, de facto, na escola, porque passámos a ter turmas mistas
E, muito importante, os professores deixaram de bater nos alunos quando os alunos não sabiam a matéria. Que impacto é que vê hoje em dia da época? Pois, hoje já se pode falar, já se pode exprimir a nossa opinião, quer escrito, quer oralmente. Já podemos estar em grupo, independentemente do número de pessoas, coisa que antes já não podíamos. As mulheres passaram a ter direito de voto, passaram a poder viajar sem autorização do marido. As professoras e as médicas e as enfermeiras passaram a poder casar-se, que antes era proibido. Basicamente é isso. Nós o 25 de Abril trouxe-nos muitas conquistas a nível de direitos pessoais e humanos. Se fosse para descrever o 25 de Abril em uma palavra, como descreveria? Liberdade. Obrigado por colaborar nesta entrevista. De nada, querido. Que idade tinha no 25 de Abril de 1974? 20 anos. Onde é que se encontrava no dia 25 de Abril? Na altura da Revolução, à noite estava em casa. E como é que soube que estava a acontecer uma revolução? Foi quando cheguei ao serviço, eram 7h30 da manhã, mais ou menos. O que mudou com a Revolução dos Cravos? Mudou muita coisa. Mudou termos um bocadinho de liberdade, que a gente não podia falar, não se podia dizer aquilo que se sentia. E a partir desse dia, já se podia dizer aquilo que se sentia, aquilo que se queria dizer. É claro, dentro de um limite de responsabilidade, não é? Nós temos que ter responsabilidade de respeito pelos outros. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Vamos lá ver. Numa só palavra. Foi um dos dias felizes da minha vida. Quais são as suas memórias deste dia? Há muitas. Foi de ver andar os soldados de um lado para o outro e depois andarmos também nós a ver os soldados para trás e para a frente e as pessoas, como não é costume as pessoas se juntarem, muitas multidões por todo o lado, por Almada, por Lisboa, por todo o país. Mas é claro, eu falo em Almada, que era onde eu vivia na altura. Vivia e vivo. Sim. Está bem, obrigada. Estamos a apresentar um trabalho sobre o 25 de Abril. Estamos aqui com Florinda. Tudo bem consigo? Tudo bem. Que idade tinha no dia 25 de Abril? 19. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? A trabalhar? Como soube que estava a acontecer uma revolução? Através da televisão. Quais são as suas memórias sobre este dia? Poucas, mas basta que tenha havido a liberdade, a expressão e tudo isso. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Na minha muito pouco, mas na vida de outras pessoas teve muito mais, porque basta finalizar com a guerra colonial e haver uma liberdade de expressão, as pessoas conseguirem expressar-se mais e sobre as suas ideias. O que mudou com a Revolução dos Cravos? A liberdade, sem dúvida. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? De facto, a liberdade. Muito obrigada pela sua tempo. Que idade tinhas no 25 de Abril de 1974? Eu tinha 20 anos. E onde estavas no dia 25 de Abril? Estava em casa a preparar-me para os exames. E como é que soubeste que estava a haver uma revolução? Soube porque um namorado de uma irmã minha bateu-nos na janela a dizer que havia uma revolução na rua. Ok. E quais é que são as tuas memórias sobre esse dia?
São memórias de um dia fantástico, de um dia feliz, de um dia que nos trouxe muita alegria, apesar de não sabermos o que é que iria acontecer, mas sabíamos que iria acontecer uma mudança no regime de então, na altura. O que por si só já foi muito bom. Ok, e o que é que mudou na Revolução dos Cravos? A Revolução dos Cravos, 25 de Abril, e a Revolução dos Cravos chamou-se assim, ficou conhecida porque não houve, foi uma revolução com militares que tiveram todo o apoio da população portuguesa, na generalidade. Não houve como se diz, sangue, mas sim muitos escravos que se entregavam aos soldados. O que é que o 25 de Abril trouxe? Ora, trouxe liberdade, acima de tudo, fim da censura que existia de todos os níveis, comunicação social, jornais, livros, não havia uma opinião livre, era tudo censurado. Se ultrapassava aquilo que o regime considerava como existia na altura, e trouxe o fim da guerra colonial, acabou a guerra colonial, e trouxe-nos, acima de tudo, uma igualdade de oportunidades para todos, quer no ensino, quer na saúde, que não existia. Portanto, trouxe, acima de tudo, liberdade. E que impacto teve esta revolução na tua vida? Na minha vida pessoal, continuei a estudar. Permitiu-me que estudasse e alcançasse aquilo que eu sempre sonhei, e permitiu também um melhor nível de vida aos meus pais. O 25 de Abril trouxe uma qualidade de vida e uma melhoria na vida económica dos meus pais. Portanto, trouxe-me a minha e a minha família também uma melhoria na vida. E numa só palavra, o que é que representa o 25 de Abril para ti? Liberdade. Entrevista com a minha querida avó, Cecília Gil Lopes. Vamos começar com as perguntas aqui do 25 de Abril, sobre o 25 de Abril, né? Que idade é que tinha no dia 25 de Abril de 1974? 32. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Estava lá a vela junto ao estabelecimento comercial. Estás a apontar? O quê? Sim, vai. Na Abela, junto ao centro comercial. Assim. Não é santo. Estabelecimento. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Estava junto ao posto da guarda e junto ao posto da guarda. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias? Sim. Gerais. O que é que mudou nesse dia? Fez alguma coisa diferente? Ou... Que impacto teve essa revolução na sua vida? Nenhum. O que mudou com a Revolução dos Escravos? O que é que mudou? Mudou. Não há liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Uma palavra. Democracia. Ok. Obrigado pelas respostas. Nossa brincadeira, digamos, já acabou. Só? Foi só isso. É, bem rápido. Boa tarde. Hoje vamos entrevistar o Sr. José.
Que idade você tinha no dia 25 de abril de 1974? Tinha 23 anos. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974? A cumprir serviço militar na Guiné, Como soube que estava a acontecer uma revolução? através da via rádio. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Mudou do fascismo para a liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de abril? Representa a liberdade. Ok. Muito obrigado, Sr. José. Nada. Olá, Ana. Vou-lhe fazer umas perguntas sobre o 25 de abril de 1974. Quantos anos tinha? Portanto, quando se deu o 25 de Abril, eu tinha 14 anos. O que sentiu nessa altura do 25 de abril? Não senti, quer dizer, não senti grande coisa, porque não tinha noção. Portanto, tinha 14 anos, queria era brincar com os meus amigos, não percebia o que é que se passava. Tivemos ordens para ficar em casa, ninguém sair. Fiquei muito contente porque não tivemos aulas, mas não tinha noção do que se estava a passar na realidade. Onde estava nesse dia? Portanto, já não pude ir para a escola, portanto, já não deu para ir, foi antes, mas estava em Lisboa. Eu andava no Liceu Dom Pedro V e, embora fosse um liceu já um bocadinho avançado para a época, mas era mais para os alunos mais velhos. Nós queríamos era brincar, não tínhamos noção do que se passava, não tínhamos. O que fez nessa altura do 25 de abril? Continuei a fazer a vida normal, depois houve ali uns saltos com a escola, houve muitos dias que não tivemos aulas, mas continuei a fazer a vida normal. Uma palavra que para si significa o 25 de abril? Neste momento significa liberdade, mas é agora, depois de já ter muitos mais anos. Obrigada pela sua atenção. Olá, como é que se chama? Emília Couto. E que idade tinha no dia 25 de abril de 1974? 20 anos. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974? Em casa. E como soube da Revolução? Pela rádio. Quais são as suas memórias sobre esse dia? Muito boas. Como disse, eu estava em casa, ouvi pela rádio que estava a acontecer um golpe de Estado, eles disseram para a gente não sair de casa, aí ficamos. Logo que pudemos sair, fomos festejar a liberdade, o 25 de abril, que foi uma alegria muito grande, não só para mim, mas para todo o povo, eu creio. Que impacto teve essa revolução na sua vida? Olha, uma mudança muito grande, porque começámos a ter liberdade, podíamos falar, podíamos sair à vontade, muita coisa mudou. O que mudou com a Revolução dos Escravos? A liberdade de podermos sair à vontade, de podermos falar, sei lá, muita coisa, não há comparação. Olha. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de abril? Olha, muito bom, uma maravilha. Só de podermos sair, falar à vontade, já é tudo bom. Nunca abrir mão da nossa liberdade. Portanto, viva o 25 de abril, viva a liberdade, sempre. Olá, viemos visitar a Dona Manuela ao seu trabalho. Dona Manuela, 67 anos, preparada para a entrevista? Então, vamos começar. Que idade tinha no dia 25 de abril? 17 anos. Onde se encontrava no dia 25 de abril? Em casa a preparar-me para ir trabalhar. Como soube esta revolução aconteceu? Meus pais ligaram a avisar o que se estava a passar porque eles moravam no quartel do carro. Quais são as suas memórias sobre este dia? Lembro-me de ir à varanda
Era muita gente na rua. Na minha rua havia a Legião Estrangeira, vi eles nos telhados com armas e muito movimento. Que impacto mudou na sua relação, na sua vida? Mudou para melhor, temos mais liberdade, temos mais trabalho, conseguimos falar com o que queremos, sem estar oprimidos. Foi bom. O que mudou na Revolução dos Cravos? Mudou exatamente ver tudo bom e poder haver coisas que antigamente não havia. E foi tudo bom. Mas a palavra, o que representa para si, 25 de abril? A liberdade. Então, para a vida, desculpa, eu vou trabalhar e tchau. Olá, eu sou a Madalena Capote e hoje eu vou entrevistar a minha avó, Maria Madalena Calado, sobre o 25 de Abril. Pergunta 1. Onde se encontrava no 25 de Abril? Na Quinta dos Hóspedes. Como soube que estava a acontecer a Revolução? Porque acendi uma telefonia que tinha lá em casa e vi que estava a acontecer qualquer coisa diferente. Pergunta 3. Você tem alguma lembrança do 25 de Abril? Sim. Que o 25 de Abril teve na sua vida? Nada, mas pronto, foi uma coisa diferente. Numa única palavra, o que é que significa o 25 de Abril para você? Acho que ficou... A vida para a gente ficou mais diferente. Tiveram mais liberdade? Sim, muito mais liberdade, muito mais... Trabalhámos menos. Algum dos seus familiares participou no 25 de Abril? Não, ninguém para trabalhar. Ninguém. Como surgiu a ideia da Revolução? Se sabe. Ou seja, qual foi a origem? Da Revolução foi tudo que eu soube, foi dos militares terem dado de volta ao nosso país. Muito obrigada e... Olá, hoje vamos entrevistar a Adela Venâncio, que tem 76 anos. Que idade tinha no dia 25 de Abril? 25 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril? Em Lisboa. Mais propriamente... Ok. Não, no Estoril. Estava no Estoril. E depois fugiu? Depois, o meu marido veio trabalhar e não deixaram passar. Era carros blindados por todo o lado. Voltou para trás, veio buscar e ouvi buscar, disse que estava a ver uma coisa, mas ele não sabia o que era. E cantava o Grândola Vila Morena. Fomos embora, encontrávamos muitos canhões, muito armamento, muitos carros blindados, multidões de gente, soldados com armas, e metemos-nos no meio daquela gente toda e fugimos para a terra natal, que é Santiago de Cacém. Como soube que estava a acontecer essa revolução? Como soube pela rádio. E passámos ao quartel do Carmo, onde se deu o golpe de Estado. Que impacto teve essa revolução na sua vida? Teve tudo, porque nós não éramos, estávamos privados da liberdade. Porque era no tempo do fascismo. Não se podia falar de certas coisas, não tínhamos liberdade. E após o 25 de Abril, abriu a liberdade para tudo.
éramos libertos, já podíamos, não íamos presos, podíamos falar de tudo, podíamos usar e vestir aquilo que queríamos, e no outro tempo não se podia. Pois. Numa só palavra, o que significa para si o 25 de Abril? O que é que... Numa só palavra. Numa só palavra. Libertação. Faz sentido. Qual foi a sua reação ao saber da Revolução? Tive medo, porque não sabia o que iria acontecer. Podia correr mal, mas correu bem. Pois. Então, foi isso a apresentação. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Portanto, tinha 14 anos. Portanto, faço 65. Exatamente. 14. Ia fazer 15. Não, tinha 15. Desculpa, tinha 15. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Em Alvalade de Sado. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Depois de acender a rádio, que se ouvia a música da Grândola Vila Morena. E foi aí que soube? Sim. Não soube. Tivemos conhecimento que havia algo de diferente. E só no final do dia é que se soube o que é que estava a passar. Isso foi de manhã, por volta das 10 horas. Quais são as suas memórias sobre esse dia? Um dia super nervoso porque queríamos ouvir rádio, que era a única coisa que tínhamos para ouvir, e só ouvíamos a música Grândola Vila Morena e não sabíamos o que é que queria dizer. Eu, com 15 anos, não sabia, e é verdade, não, completamente só no final do dia. Depois na RTP1 apareceu um cravo vermelho e onde começaram a dizer que tinha havido um golpe de Estado. Foi o quê? Mas só no final, por volta das 8 da noite. Lembro-me perfeitamente, é engraçado, é verdade. Marcou muito porque era mesmo... Que impacto teve esta revolução na sua vida? Teve um impacto diferente para mim e para toda a gente, porque conseguimos a liberdade que não tínhamos. O que mudou com a Revolução dos Cravos? A liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Significa liberdade de expressão, liberdade de irmos onde queremos, podemos falar o que queremos. Liberdade, é a palavra correta, é liberdade. E respeito, que há pouco, infelizmente. Ok, obrigada, dona. É tudo? Sim. Obrigada. Nada. Pronto, há uma coisa que perceba, por acaso. Estamos aqui com uma pessoa que viveu no dia 25 de Abril de 1974. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? 23 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Cruz Quebrada, Algés, Lisboa. Como soube que estava a acontecer uma revolução? A minha patroa tinha ido para o trabalho e voltou para trás para dizer para não sair de casa com a filha. Quais são as memórias sobre este dia? As pessoas punham cravos nas armas e assim ficou a revolução dos cravos. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Que é com melhores condições de vida. O que mudou com a revolução dos escravos? Houve mais liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Liberdade. Olá, somos da Escola Básica Frei André da Veiga. Eu sou o Diego Souza. Eu sou o Diogo Costa. Eu sou o Simão Damaso. Qual é o seu nome e a sua idade? Sou Maria Manuela Candeias e tenho 75 anos. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Tinha 25 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? A trabalhar na Câmara Municipal de Santiago de Cacém, onde estive até à minha reforma.
Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias são curtas porque nós, mulheres, tínhamos muito pouco acesso à política, às razões que existiam, como a PIDE e todas essas coisas que ouvia-se falar, mas não se sabia, e nós mulheres então muito menos. As memórias são Nossa palavra, o que representa para si o 25 de Abril? liberdade. Porquê? Porque e antigamente não havia, antes disso, as pessoas eram presas, não podiam pertencer a partidos, as pessoas, a PIDE levava-as para confessarem algumas coisas que não eram do regime, e penso que é isso. Onde se encontrava no 25 de Abril? Na cidade do Porto. E o que estava a fazer lá? Cumpri o serviço militar. Que idade tinha no 25 de Abril? 20 anos. Qual foi a sua reação quando soube do 25 de Abril? Sentimento de liberdade. Quais são as suas memórias sobre esse dia? As memórias são poucas porque pronto, não se estava a esperar por esse dia. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Liberdade. Igualdade de todos os povos. Olá a todos e a todas, eu sou a Maria Carolina Palminha e hoje eu e a Margarida Simão vamos realizar uma entrevista ao Sr. Abel Inácio, que é o meu avô. Olá, Sr. Abel. Olá. E vamos dar início a esta entrevista. Então, o que foi o 25 de Abril? O 25 de Abril foi uma revolução iniciada pelos militares para derrubar o regime que existia, que era uma ditadura, cá em Portugal. Ok. E que idade o senhor tinha nesse... Na altura do 25 de Abril, eu tinha 24 anos. Tinha acabado de chegar da Guerra do Ultramar. E o 25 de Abril foi feito para acabar com a Guerra do Ultramar e dar liberdade ao povo, coisa que não existia anteriormente. Onde se encontrava o senhor no dia 25 de Abril de 1970? No dia 25 de Abril eu já me encontrava a trabalhar, cá em Orem. E como soube que estava a haver uma revolução? Quando a gente soube, a coisa foi assim muito vaga. Pronto, a gente nem sabia o que é que estava a passar. Falava-se que havia uma revolução em Lisboa, que havia mas ninguém sabia o que é que aquilo era. Pronto, o que é que aquilo ia dar, os perigos podiam vir, se havia uma guerra civil, quando se fala em revolução, vem logo uma guerra. No entanto, depois mais tarde, as emissoras, as rádios começaram a falar, para as pessoas terem calma, estava tudo controlado e que os militares tinham ocupado o poder no país. E o que mudou na sua vida com esta revolução? A revolução trouxe para mim e para todo o povo mais liberdade, as pessoas puderam ter acesso ao ensino, já podiam, depois, mais tarde, tanto iam para a universidade pobres como ricos, coisa que não existia antes do 25 de Abril. Só quem tinha poder e dinheiro é que podia ir para as universidades estudar. O resto, saíram da escola, tinham que ir trabalhar. E o que aconteceu na madrugada de 25 de Abril? Na madrugada de 25 de Abril, segundo a história que depois foi contada, os militares tinham um código para fazer a revolução. E saíram dos quartéis naquela madrugada e invadiram, entraram em Lisboa e ocuparam o poder
nas instituições que haviam lá em Lisboa. E depois, claro, prenderam as pessoas, refugiaram-se, os que estavam no poder refugiaram-se nos quartéis, mas foram depois presos. Mas a Revolução seguiu sem haver derramamento nem mortes, nem nada disso. Portanto, foi pacífica, no fim de contas foi pacífica. E para si, numa só palavra, o que significa o 25 de Abril de 1974? Liberdade. Pronto. Obrigado. Agradecemos ao Sr. Abel por esta entrevista e obrigado. Olá, eu sou Helena Simões e tenho 56 anos. Que idade tinha no 25 de Abril? 7 anos. Onde é que se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Na escola primária de São Francisco da Serra. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Quando a professora resolveu tirar uns livros que haviam no armário, queimou os livros, tirou umas fotografias dos presidentes que estavam na parede e mandou os alunos todos para casa. Ok. Quais são as suas memórias sobre o dia 25 de Abril? As memórias é a professora mandar os alunos para casa e depois a minha mãe, para qualquer lado que ia, levava a telefonia, nesse tempo era uma telefonia, para ouvir o que é que se estava a passar. Que importância teve o 25 de Abril na sua vida? Trouxe liberdade e as pessoas terem mais poder de compra, isso que é as mulheres terem acesso a outras profissões que não tinham, a cargos que não tinham, até na maneira de vestir, as pessoas eram reprimidas por certas roupas que usavam. E o que é que mudou na Revolução dos Cravos? Da ditadura para a Revolução? Mudou de uma ditadura para uma república democrática. Uma palavra para si, o que representa o dia 25 de Abril? Liberdade. Então, obrigado por estar aqui connosco. Fique bem. Este foi o nosso trabalho para o dia 25 de Abril para a escola. Que idade tinha quando aconteceu a Revolução de 25 de Abril? 20 anos. Qual foi a sua reação quando soube da Revolução? Fiquei muito contente porque finalmente íamos ter liberdade. Recorda-se do 25 de Abril e o que aconteceu? Recordo. Pode explicar? Posso. Olha, andava a estudar em Lisboa, na faculdade, e as entradas eram controladas pela polícia. Para se entrar na universidade tinha-se um cartão próprio para entrar, tudo controlado. E esse dia de manhã, eram 8 da manhã, ia para as aulas, e quando cheguei lá achei muito estranho porque não havia polícia nenhuma. Estavam as portas abertas, os portões, e havia muito pouca gente. E então encontrei depois um professor a dizer-me que havia uma revolução que estava a acontecer. E foi assim que soube... Foi assim que eu soube que havia o 25 de Abril. O que sentiu enquanto estava a acontecer a revolução? Não, depois fiquei muito contente. Fui à Baixa e vi os militares lá com as colunas e os cravos e aquela coisa toda na rua, ali junto à Rua Augusta, a Rua do Ouro. Qual o seu nome? José Fernandes. Obrigado. Estou aqui agora com Paulo Quintos. Então vamos fazer a entrevista de 25 de Abril. As seguintes perguntas que eu tenho a fazer é: que idade tinha no 25 de Abril de 1974? Epá, tinha 8 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Olha, eu nasci em Moçambique, em África. Os meus pais eram de cá, eram alentejanos, mas viviam lá. E eu nasci lá. Portanto, no 25 de Abril de 74, eu estava em Moçambique. Na cidade que hoje, naquela altura, chamava-se Lourenço Marques e hoje chama-se Maputo.
Porque, entretanto, Moçambique teve a independência, era uma das ex-colónias portuguesas. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Olha, soube porque o meu pai habitualmente comprava jornal todos os dias. Antigamente não havia nem internet, e televisão, lá em Moçambique não havia televisão, só havia rádio, e então os vendedores de jornais, havia pessoas, o meu pai tinha um contrato com os vendedores de jornais, chamavam-se Ardinas, quem distribuía os jornais chamava-se Ardina, e todos os dias o senhor ia deixar o jornal lá à porta. Passavam de manhã, numa bicicleta, e iam pôr lá à porta. E lembro de ouvir o meu pai a falar com a minha mãe que tinha havido uma revolução na metrópole, na altura lá chamava-se a metrópole, que era aqui o continente. Quais são as suas memórias sobre este dia? São muito poucas ou nenhumas. Muito poucas, porque não vivi, eu não vivi aqui, eu só vim depois mais tarde. Foi no 25 de Abril e eu vim para Portugal em novembro. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Olha, teve um impacto bom, porque assim, eu vivia lá, e entretanto havia a guerra colonial, pela independência das províncias ultramarinas, e fez com que eu viesse de lá para cá. Eu tinha 8 anos, vim de Moçambique para cá, e então foi uma vida completamente diferente. O que mudou com a Revolução dos Cravos? O que mudou com a Revolução dos Cravos? Olha, mudou muita coisa. Mudou, podemos estar a falar uns com os outros, sem termos medo de dizer aquilo que pensamos. Passámos a ter liberdade de pensamento e da palavra, de falarmos com as pessoas, darmos a nossa opinião e de participarmos nas coisas. Outra das coisas que não acontecia muito pouco, era as senhoras não votavam. Hoje as mães e os pais votam, a tua mãe e o teu pai votam. Na altura só votavam os homens, só votavam os pais. Essa foi uma das mudanças. Numa só palavra, o que representa para si o 25 de Abril? Mudança e liberdade. Agora escolhes a melhor, aquela que tu achares melhor. Ou a mudança ou a liberdade. Já, anda. Olá, qual é o seu nome? Ana Paula. Podemos fazer um trabalho da escola, de uma entrevista? Claro, claro que sim. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? 17 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Eu estava em casa. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Eu soube pela rádio. Quais são as suas memórias sobre este dia? As minhas memórias são várias, entre as quais, sobretudo, ouvi falar na rádio que havia uma revolução e que ia acabar o fascismo. O que mudou com a Revolução dos Cravos? Eu penso que, sobretudo, começou a haver liberdade que não existia antes do 25 de Abril. Numa só palavra, o que representa para si o dia 25 de Abril? O dia 25 de Abril, para mim, representa a liberdade, a pessoa poder expressar-se, falar e, sobretudo, é sobretudo isso, a liberdade de expressão, de tudo. De tudo mudou completamente a partir do 25 de Abril. Obrigado. Nada. Olá, sou a Mafalda Faustina e estou aqui com o José Faustino. Que idade tinha no dia 25 de Abril de 1974? Tinha 17 anos. Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1974? Encontravam-me na herdade da Sapa, por conta da fábrica do tomate da Aulade, no trabalho dos viveiros. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Ficámos a saber quando apareceu o encarregado-geral a dizer que havia uma revolução com os militares em Lisboa. Quais são as suas memórias sobre este dia? As memórias, enquanto montemos no trabalho, só depois de chegar quando a gente largámos o trabalho, é que ficámos a saber o que é que se estava a passar. Havia uma revolução com os militares. Que impacto teve esta revolução na sua vida? Democracia e liberdade. Para as pessoas falarem.
O que mudou com a Revolução dos Cravos? Mudou foi um símbolo, os cravos, o símbolo da liberdade. Numa só palavra, o que representa para si o dia 25 de Abril? Representa liberdade e democracia para as pessoas. Depois da Revolução, fizeram alguma coisa? Juntou-se o povo com os militares e soltaram os prisioneiros que estavam justamente presos e prenderam aqueles que estavam a favor do governo antigamente. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui para fazer um trabalho de uma entrevista sobre o 25 de Abril. Sim. Primeira pergunta. Onde você estava no dia da Revolução? No dia da Revolução estava em casa. E depois, como ouvimos no rádio que havia qualquer problema em Lisboa, com militares e não sei o quê, não fomos à escola nesse dia. Ficámos em casa. E soube através do rádio? Sim, do rádio só tínhamos acesso a rádio nessa altura. Por a música? Sim, era a música só. Lembra-se do nome da música? Era música só, música sem canção, era só músicas mesmo, de intervenção, músicas calmas, por norma. E como é que você ficou quando soube da Revolução? Eu também era muito miúda, não me apercebi bem, só ao fim de uns dias é com as novidades que vinham, as notícias, é que fomos apercebendo, mas eu não tinha noção, ainda era também pequena, não é? E você tem algumas recordações desse tempo? Recordações? Principalmente da escola, porque os dias que se seguiram a gente era só música, podíamos ir para o ginásio e punhamos música, dançávamos, foi assim vários dias. E o que é que você estava a fazer no momento em que soube? Isso soubemos e ia sendo progressivo. O que é que eu estava a fazer? Estava em casa, brincava, ia à escola, normal, a mesma coisa. Porque isso só levou dias, a informação vinha muito a conta-gotas. Dizia uma coisa aqui, dizia-se outra coisa ali, depois a conversa é que foi evoluindo e quando então começaram a dar imagens é que a gente viu o que é que se estava a passar em Lisboa, porque logo nem davam imagens. Pois. Nós não tínhamos televisão sequer nessa altura, só tinha rádio. E como é que a sua família sentiu-se no momento? Acho que toda a gente ficou feliz, porque era o fim de uma ditadura. Pois. Obrigado, ficamos por aqui. Qual o seu nome? Maria de Fátima Parreira. E Obrigado. também obrigada por vocês, por vosso trabalho interessante. Obrigado. Que idade tinha no dia 25 de Abril? Dia 25 de Abril tinha 13 anos. 25 de Abril foi em 1974 e eu só fazia os 14 anos em julho. Andava à escola? Andava no meu tempo, os anos eram diferentes do que são os vossos agora, portanto eu estava no equivalente ao 8º ano. Se encontrava no dia 25 de Abril? Estava em Lisboa, em casa, eu morava em Lisboa na altura. Como soube que estava a acontecer uma revolução? Tenho uma vaga ideia que, como o meu pai era militar, era da Guarda Fiscal, quando de manhã ele telefonou para a nossa casa, ele tinha ido para o serviço, ele telefonou para casa a dizer que se estava a passar qualquer coisa que era melhor não sairmos de casa, porque havia muito movimento na rua. Quais são as suas memórias sobre esse dia? Lembro-me que havia muita agitação, pouca informação sobre o que se estava a passar. Eu, com 13 anos, não ligava muito à política nem outras coisas desse género. Tinha uma vaga ideia o que era viver na ditadura, porque o meu pai e os irmãos eram militares e, portanto, tínhamos que ter mais algum cuidado em conversas, eles não podiam falar de certas coisas, porque podiam alguém contar aos chefes deles.
E o que me lembro é que depois as coisas eram mais fáceis, podia-se falar mais à vontade. No liceu andava tudo entusiasmado porque havia faltava-se um dia, depois fechava-se a escola no outro. Portanto, aquilo era uma grande animação. Que impacto teve a Revolução na sua vida? Na minha vida pessoal, propriamente não teve grande impacto. Como já te disse, tinha 13 anos, portanto a minha vida continua a ser mais ou menos a mesma. A nível familiar, realmente foi diferente por causa dessas situações de meu pai ser militar, mas não havia nada de mais. Lembro-me que nesse ano, com tanta confusão em termos de escola, houve muitos alunos que estavam com más notas e que houve passagens administrativas, ou seja, toda a gente passou de ano nesse ano. Tivesse negativa, não tivesse negativa, é aquilo que me lembro em termos de escola, que era aquilo que me dizia mais respeito. Eu frequentava um liceu em Lisboa que era só feminino, só havia alunas, só havia professoras, só havia funcionárias, precisamente porque nessa altura havia os liceus, poucos liceus havia mistos. Havia as escolas de rapazes, as escolas de raparigas e um ou outro misto, mas era tudo muito mais dividido. Numa só palavra, o que representa o 25 de Abril? Liberdade.